A paz do Senhor Jesus, falar e pensar mal dos outros. Uma vez eu estava conversando com meu esposo e eu comecei a falar mal de alguém. Eu não lembro se era só de uma pessoa ou se era mais de uma pessoa, porque faz muito tempo isso e eu, sinceramente, não me lembro. Mas eu sei que eu estava falando mal. E na minha cabeça eu estava só comentando. Porque é isso que nós fazemos com o pecado, a gente tenta dar uma maquiada nele. A gente nunca admite, né? Eu tô falando mal. Não tô falando mal, tô só comentando. É sempre assim. Aí, meu esposo ouvindo, e ele começou a falar, né, sobre, se eu não me engano, que eu estava mesmo falando mal da pessoa, e ele tentou me explicar qual que é a diferença entre falar mal e comentar, fazer comentário, que tem uma diferença. Aí ele me fez a seguinte pergunta: você falaria na frente da pessoa que você está falando? Você falaria para ela nesse tom de voz, da forma que você está falando, igual para mim aqui? Você teria coragem de falar na frente dela? E eu pensei, e assim, eu não teria coragem. Porque eu tava assim meio indignada, eu não lembro a situação, mas eu sei que da forma que eu estava falando eu não teria coragem. E ele foi e me explicou, então isso é falar mal. Você está falando mal quando você fala coisas que você não tem coragem de falar na frente da pessoa. Agora, você está fazendo um comentário quando você, sim, tem coragem de chegar na pessoa e da mesma forma, do mesmo tom de voz, você ir lá e falar na cara da pessoa. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu comecei a refletir realmente como nós temos o hábito de falar mal pelas costas, mas nós não admitimos isso. E Tiago 4,11 diz: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, aqui está dizendo para a gente não falar mal uns dos outros. Por quê? Porque aqui a gente se coloca como um juiz. A palavra de Deus, ela permite sim, tá? Que a gente exorte aos nossos irmãos, ela nos ensina a fazer isso, ela diz como deve ser feito, inclusive diz que nós devemos primeiro tirar a trave do nosso olho. Então, a palavra de Deus permite sim que a gente exorte, né, com amor, com o objetivo de que a pessoa, ela volte a obedecer a Deus. Mas assim, falar mal, simplesmente falar mal, não. Aí realmente a Bíblia diz: não faleis mal uns dos outros. Porque qual que é o nosso problema que Tiago está denunciando aqui? Nós somos muito bons em criticar, mas nós nem fazemos nada pelas pessoas. Às vezes a gente vê na família, pessoas se divorciam, a gente fala mal. Pessoas às vezes estão com os filhos, né, ali nas drogas, a gente fala mal. Então, tudo a gente só fala, a gente não faz nada, a gente não ora, a gente não faz uma visita, a gente só gosta de falar mal, de criticar. Se o irmão chega atrasado no culto, a gente fala mal, a gente não quer saber o que aconteceu no meio do caminho, que o irmão chegou atrasado, se o irmão tá bem, se não tá. A gente só quer criticar. Se a pessoa falta oração, a gente critica. Se falta culto, a gente critica. Se o irmão falou que não devia, a gente critica, né? Se às vezes a pessoa tem uma personalidade que você não se identifica muito, porque afinal de contas, nem todo mundo vai ser melhor amigo de todo mundo, né? Tem pessoas que a gente se identifica mais, mas a gente critica porque não me identifiquei. A gente critica. Se o irmão, como eu falei, né, às vezes não vai na oração, a gente critica, tudo é motivo para crítica, tudo. A gente não quer saber como as pessoas estão, não. Eu quero criticar, porque essa pessoa não era tão espiritual quanto eu pensei, porque cometeu aquela falha ali, então já não é tão de Deus quanto eu imaginava. Porque a gente não aceita que as pessoas elas podem falhar, e inclusive falhamos todos os dias, várias vezes por dia, infelizmente, né? Mas a gente não ora, sabe? Um dia o meu esposo, ele comentou isso comigo, às vezes eu quero falar contra os falsos profetas, e sim, né, são falsos profetas, nós temos que pregar contra falsos evangelhos, mas peraí, você está orando por eles? Você ora por esses homens, né, para que eles venham se arrepender?
Será que, né, existe a possibilidade do meu coração demonstrar amor por essas vidas? Para que haja o desejo de que essas vidas sejam salvas? Não, eu quero que eles vão para o inferno. Quero que eles morram no inferno, é isso. Nós somos assim, sabe? E o Senhor, então, começou a ir mais profundo comigo, porque veio o questionamento. E os pensamentos? Porque às vezes você vai até conseguir refrear a sua língua, porque a língua, né, você pensa, aí você dá uma segurada, às vezes você consegue. Quem tenta fazer isso percebe que a gente consegue sim, com o tempo a gente vai se exercitando, a gente vai conseguindo refrear a língua. O Espírito Santo vai ajudando, mas e os pensamentos? O Senhor começou a ir mais fundo, porque às vezes eu não estou falando contra, não estou falando mal, não sai da minha boca, mas às vezes aqui dentro de mim eu estou pensando mal. Então, às vezes eu não comento com ninguém, eu não comento com meu esposo, eu não comento com os meus pais, eu não comento com os meus amigos, mas eu penso mal das pessoas, eu penso mal daquele irmão ali que chegou atrasado, que falou alguma coisa que não devia, eu penso mal. Então, o que adianta? Eu não falo, mas eu tô pensando, tô maquinando mal. E a palavra de Deus diz em Gênesis 6:5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então, hoje eu busco não só que o Senhor me ajude a não falar mal, mas que Ele me ajude também, né, a cuidar dos meus pensamentos, porque o pensamento é muito mais difícil de controlar do que a língua. Né? A língua você consegue dar uma freada, agora o pensamento ele vem assim numa velocidade e a gente tem que combater imediatamente e repreender esse pensamento contra a vida de qualquer pessoa que seja. Né? Seja o nosso inimigo, seja o irmão, não importa quem é, a gente tem que repreender os pensamentos maus e pedir a Deus que nos dê um coração como o dele, que ama, sabe? O Senhor Jesus quer que a gente ame os inimigos e é tão difícil, mas a gente tem que implorar mesmo, Senhor, me ajuda a amar todas as pessoas, sabe? Me ajuda. Parece impossível, mas o próprio Senhor Jesus disse, né, que para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então a gente tem que clamar e pedir ajuda ao Senhor para nos ajudar a amar as pessoas e a não pensar mal, sabe? Porque o pensamento ele é cruel, como está dizendo aqui, ele é sempre somente para o mal. O primeiro pensamento ele vai ser sempre mal. Então, o Senhor, que Ele venha nos ajudar e que a gente possa se prostrar, como ali nessa imagem, né? Se prostrar arrependidos diante do Senhor por falar mal das pessoas, por criticar as pessoas, por não orar por elas, por no nosso coração não desejar o bem, sabe? Por haver tanta maldade dentro do nosso coração, nos nossos lábios e também nos nossos pensamentos. Que o Senhor Jesus ele possa nos perdoar nesse dia e nos purificar de todo pensamento ruim, de toda palavra horrível que falamos contra os nossos irmãos, contra as pessoas, contra a família. E que o Senhor venha nos lavar e nos ensinar e nos incomodar todos os dias. Quando eu estiver falando mal de alguém, quando você estiver falando mal, que Ele venha nos cutucar, né, e nos lembrar dessa palavra. Então, que o Senhor Jesus, Ele possa abençoar a sua vida e transformar o seu coração com essa palavra, assim como Ele tem transformado o meu. Em nome de Jesus.